Olá, improváveis! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam gostando dos vídeos aí. O vídeo do Antônio Sakamoto, o vídeo do Dr. Cláudio Pinho. E essa semana eu creio que nós vamos ter um assunto que é muito interessante para o laboratório. Tá? Que é o quê? O assunto zircônia. Tá? Eu trabalho com zircônia, eu acho que creio desde 2007. Não entendo quase nada de zircônia, porque na realidade assim, a zircônia sempre modifica. E o Dr. Milko nos deu uma aula maestria explicando todas não, mas pelo menos a maioria das zircônias que nós temos para trabalhar no mercado. Então foi uma aula muito legal. Nós temos aí acho que uma hora e pouco de um assunto que é muito interessante. Então assim, se você quer aprender um pouquinho mais sobre zircônia, por favor, assista esse vídeo, curta esse vídeo que é para a gente poder estar conseguindo mais conteúdos para passar para vocês. Tá? Não esqueçam aí da nossa empresa de planejamento, Planeja 3D, tá? Que está sempre ativa aí fazendo planejamento para vários laboratórios. Agradeço aí, poxa vida, a audiência de vocês, tá? E tamo junto, tá? Um grande abraço, valeu! Bom dia, galera. Faz tempo que não estava compartilhando com vocês. Eu acho que faz um par de anos. Mas a ideia, o Alexandre me pediu para compartilhar com vocês em relação à zircônia. Tá? O outro dia eu conversava com um amigo e eu acredito que a zircônia é o material que mais tem evoluído no último tempo. Tá? Por exemplo, a cerâmica feldespática é basicamente o mesmo de lá atrás, 20, 30 anos, continua sendo a mesma coisa, pó líquido. Mudou um pouco a apresentação, agora é bloco, mas continua sendo o mesmo. Tem um pouco mais de leucita, tem um pouco mais de óxido de alumínio para reforçar as propriedades mecânicas dela, mas basicamente continua sendo o mesmo, não mudou durante muito tempo. Por outro lado, a gente tem o disilicato de lítio, que também, daqui 2000, início de 2000, finais do anos 90, sai o disilicato e basicamente continua sendo o mesmo. Mudou, agora vem para CAD/CAM, manter a surpresa. Antigamente era monocromático, agora vem em diferentes graus de saturação, certo? Mas basicamente em si, o material continua sendo o mesmo. A diferença depois a gente teve a Lumina, certo? Que saiu do mercado, já não tem mais, então nem dá para falar dela. Mas a zircônia, acredito que tem evoluído muito de lá 2004, 2005, que sai no mercado principalmente. Aquele material que principalmente foi utilizado como estrutura, hoje tem mudado muito suas características, sua composição e, por consequência, sua indicação. E isso que eu quero compartilhar com vocês, porque muitas vezes o clínico não tem esse conhecimento. Faz zircônia, mas qual zircônia? Não, veja aí qual você faz. Com certeza isso acontece aqui muito, especialmente você que trabalha aí no contato direto. Faz aí zircônia, mas qual? Veja aí, soluciona. Então, muitas vezes, a seleção do material é muito importante. Bom, então, isso que eu quero compartilhar com vocês, não sei quanto tempo tem, uns 40 minutos tem? Tem? Fácil. Não. Com vocês para ver essa evolução, qual é a propriedade do material, quais cuidados a gente tem que ter, tanto clínico quanto no laboratório. Então, basicamente, vou me focar nisso, tá? A zircônia, para muitos, a primeira publicidade quando sai no mercado a zircônia era: você nunca mais vai fazer metal cerâmica. Esqueça da metal cerâmica, chegou a zircônia, chegando e não faça mais,
porque agora a zircônia é um metal branco e agora tudo é estético, é um material muito resistente, você consegue fazer uma unitária, você consegue fazer uma prótese fixa de 3, 4, 12 elementos, você pode fazer. Você consegue fazer também um abutment e você consegue fazer até implante de zircônia. Tudo era zircônia. Tá? Se você ia lá no manicure, ia colocar zircônia na unha porque era o material da moda. Tá? Então, mas tudo isso começou com uma publicidade muito grande, mas com o tempo foi desaparecendo, porque o material, se bem, ele é muito bom para muita coisa, mas a gente estava sobreindicando esse material e começou a ter fracassos. Então, partindo disso, então, a ideia é poder entender quimicamente, para poder entender como vou utilizar, inclusive para vocês, como eu vou utilizar na hora de sintetizar, eu preciso entender qual é, basicamente, a composição desse material. De forma natural, todo material tem uma estrutura, o que seria o esqueleto, o que sustenta esse material. E o que sustenta um material, neste caso, zircônia, a gente tem o que denomina estrutura, fase. O que significa uma fase? Significa como o material se une quimicamente dentro da sua composição e isso gera uma estrutura, um esqueleto, ok? Beleza. Dentro da zircônia, a gente tem 3 fases, ou 3 disposições dessa estrutura para poder ela ter sua função. Por exemplo, o que na literatura, nos livros, a publicidade, tudo isso fala, são 3 fases. Se você vê lá na fotografia, os íons, átomos e tudo isso tem uma distribuição. E essa distribuição pode ser tetragonal, pode ser monoclínica ou pode ser cúbica. Será que essas 3 fases, é decir, essas 3 disposições dessa estrutura, será que dá resultado o mesmo material? Com certeza não, porque se fosse igual, então teria só uma estrutura, certo? É igual que o gesso. Gesso tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Quimicamente, para ser diferente, ele se une de forma diferente. A mesma situação na zircônia. Se fosse a mesma estrutura, seria um só tipo. Mas o fato de se unir os átomos, o íon e tudo isso de forma diferente, entrega propriedades diferentes ao material. A mais comum da zircônia, que todo mundo conhece, tem uma forma tetragonal. O que significa isso? Que a zircônia, o material propriamente tal, uma coisa que sempre faz, todo mundo pergunta e leva a um erro. A zircônia é um metal ou a zircônia é uma cerâmica? O quê? A zircônia é um metal ou é uma cerâmica? Você trabalha com zircônia. Eu trabalho com zircônia. O Alexandre trabalha com zircônia. O que é a zircônia? É um metal ou é cerâmica? Na tabela periódica... Tabela é, né, Alexandre? Tabela periódica. A tabela periódica, o zircônio, que é o elemento químico que produz a zircônia, certo? É um metal. É um metal. A zircônio. Mas a zircônia é um dióxido de zircônia. É uma versão oxidada do material, porém é uma cerâmica. Então, o material, o disco que você trabalha, a estrutura que você trabalha, ela não é um metal, ela é cerâmica. O elemento químico é da tabela periódica, ele é um metal. Porém, então, a gente trabalha com uma cerâmica. E ela vai se comportar como uma cerâmica. Com as mesmas características que tem uma cerâmica, ok? Feito essa aclaração. A zircônia, de forma natural, ela se encontra principalmente numa fase tetragonal.
por que a gente utiliza principalmente a fase tetragonal. Porque ela é parcialmente estabilizada. E aqui entra outro elemento importante para entender como funciona a zircônia, que é o dopante. O que é o dopante? O dopante é um elemento químico que faz com que outro elemento químico seja estável ou inestável. Então, por isso que quando a gente vê a caixinha dos discos de zircônia, diz policristais de zircônia estabilizados parcialmente com ítrio. Porque o ítrio é o principal elemento químico que se utiliza para deixar mais estável ou menos estável essa zircônia. Você entende? Outros elementos que podem ser utilizados, por exemplo, cálcio, magnésio, sério, que são outros elementos da tabela periódica que podem ser utilizados para estabilizar ou mais ou menos essa zircônia, tá? Agora, o que é interessante? Quando esse dopante, esse elemento químico, tem uma concentração alta, por exemplo, 8 a 12% dentro dessa composição, fica estável a zircônia, o que faz com que ela, o desenvolvimento clínico, a performance clínica dela, não seja tão boa. Por isso que a maioria dos discos de zircônia são parcialmente estabilizados. Parcialmente estabilizado fornece de uma propriedade muito interessante ao material. Então, a gente utiliza parcialmente estabilizada com ítrio, ok? E isso é interessante porque essa propriedade que a gente falou agora de parcialmente estabilizado fornece dessa propriedade ao material, que é a tenacificação por transformação. O que significa esse nome de transformação tenacificação por transformação? E aqui vou fazer um pequeno parênteses. Você sabe como fratura uma cerâmica feldespática? Quando o dentista lá, minha cerâmica fraturou. Ou quando o Alexandre está fazendo o acabamento, fraturou. Ou quando a Ale está fazendo o acabamento das margens, fraturou. Sabe por que fratura? A cerâmica feldespática, o disilicato de lítio, fratura da seguinte forma. Imagine, imagine uma cookie, uma bolacha, uma cookie grande, certo? Que ela, tá bom, né? Uma cookie grande. Você pega uma cookie, certo? Você faz a massa, a farinha, ovo, leite, aquele negócio. Volta chocolate, chip de chocolate dentro, certo? Então, agora imagine que essa massa da cookie é vidro. E o chip de chocolate é óxido de alumínio, quartzo, leucita e todas essas coisas que a gente coloca. Ok? Quando você vai quebrar vai fraturar essa cookie, tá? Você tem que gerar uma tensão, certo? Ou se você bate nela, ou botar uma faca, não sei, qualquer coisa, você tem que gerar uma tensão. Essa tensão vai se propagar, certo? Ok. E vai terminar de fraturar. Agora, o que acontece é o seguinte, vamos a pensar que eu gero uma tensão e essa tensão vai se propagar pela cookie. Ela se vai fraturar no chip de chocolate ou se vai fraturar na massa? O que é mais resistente? O chip de chocolate ou a massa que eu fiz com farinha? O que é mais resistente? A massa ou o chip? Agora vamos na cerâmica. Eu tenho vidro e tenho óxido de alumínio, quartzo e essas coisas. O que é mais resistente? O vidro ou óxidos? Óxidos. Então, por onde vai se propagar essa fratura? Pelo vidro, sempre pela parte mais frágil. Sempre pela parte mais frágil. Então, eu gero uma tensão, essa tensão vai se propagar por onde? Pelo vidro. Você já lembra daquele desenho animado da Era do Gelo?
que tinha um esquilinho de lá pré-histórico, aqui ia detrás do avelã, não sei, e ele montava o dente no gelo e começava aí o gelo. Imagine-se isso. Na estrutura da cerâmica, indo. Mas ela se encontra com uma partícula de quartzo e vem e para. Ou o paciente aperta de novo, ou você gera tensão na hora do acabamento e essa trinca começa para o outro lado agora. Chega uma leucita, para. E vai. E o domingo, o paciente morde um pão molhado e fratura. Pode ser que fratura por isso, mas não foi por o pão, já vem fraturando de antes. Desde que deu o acabamento, desde que cimentou, desde que começou a morder, você entende? Então, funciona assim. Algumas vezes, quando a tensão é muito forte, fratura de forma imediata. Que de forma geral acontece isso. Bom, isso acontece na cerâmica feldespática e no silicato de lítio. Mas na zircônia, isso não acontece. Tem outro mecanismo que é esse aqui. Tenacificação por transformação. O que significa isso? A gente falou que tinha 3 fases. Tetragonal, monoclínica e cúbica. Ok? Bem, para ter essa propriedade, a zircônia tem que se encontrar em estado tetragonal. O que significa isso? Que quando eu tenho uma tensão, uma força sobre essa zircônia tem a capacidade de se transformar de tetragonal a monoclínica. Ok? Isso significa que todo o meu coping, toda a minha estrutura muda de fase? Não. Localizado, não estou falando de macroestrutura, estamos falando da microestrutura atômica, e nessa região ela consegue se mudar de fase. E o que faz interessante isso? Que quando muda de fase, os grãos de tetragonal são pequenos, mas os grãos de monoclínica são de maior tamanho. O que faz um aumento de volume nessa região. Então, o que é interessante? Que quando se gera uma tensão na zircônia e ela gera um início, uma trinca, localmente, o que acontece? Tem uma mudança de fase. Para quê? Para evitar que essa trinca se propague. E essa propriedade é muito interessante na zircônia, mas não tem que abusar dela. Porque o que acontece? Quando muda de tetragonal a monoclínica, a gente não tem como ela muda de novo de monoclínica a tetragonal. Essa propriedade, nesse ponto, se perde. E se vier outra tensão nessa região, vai se propagar diretamente. Você entendeu? Por isso, tem muitos trabalhos de pesquisa que estão procurando reverter isso. Já tem alguns trabalhos que falam que se você volta a sinterizar essa estrutura, ela tem a capacidade de se reorganizar. Só que ainda não tem um protocolo. Alguns falam, tem que fazer o ciclo completo. Outros falam, não, só 5 minutos. Outros falam, não sei quanto, há tanto tempo. Ainda não tem um protocolo estabelecido para fazer isso. Lógico que se você já aplicou a cobertura e tem que voltar de novo no forno, você vai perder todo o trabalho. É só quando a estrutura, sem aplicar, está aí. Ou se fosse como se chama? Monolítica. Mas isso está dizendo usinar a superfície. Muda essa... Então, já vamos entrar a isso. Tem vários fatores que a gente pode fazer, principalmente aqui no laboratório, é usinagem. Por isso que se fala que tem que ser
não pode ser de forma constante, assim, quando você fala, pô, o Júlio e não sei quem mais, quem está lá na usinagem. A Renata e o Alisson. A Renata, o Alisson e o Júlio, pô, me mandaram muito grosso, não era tão grosso, e tem que começar a gastar, e você pega a sua peça de mão e começa a sair quase aquela, como se chama? Raísca, certo? Começa. Isso, com certeza, está gerando tensão, calor. Como tem que ser? Forma intermitente, com refrigeração, gasta, coloca na... É decir, evitar, porque isso vai gerar tensões. Se essas tensões é suficiente para gerar isso, eu vou perder essa propriedade na zircônia. Você entende? Então, por isso, o planejamento, que já vem com o espaço certo, que já vem com a borda em zero, tudo isso. Antes da sinterização, você pode fazer tudo o que quiser. Depois da sinterização, você precisa de ter cuidados, ok? Então, essa propriedade é interessante. Então, como funciona? Como se protege a zircônia? Se você vê lá na fotografia, no desenho, os quadrinhos brancos é grãos de zircônia tetragonal. Os cinzas são monoclínicos. O que acontece isso? Aqui vou precisar da ajuda do Alexandre. Vem aqui, Alexandre. Vem aqui. Eu sou monoclínico, o monoclínico é grande. Os dois vão ser tetragonal. Ó, vamos ficar aqui assim, com a mão aqui. Assim. A gente é tetragonal. O que acontece? Cara de tetragonal, aí. Então, a gente é zircônia tetragonal. Aqui lá em cima, teve uma tensão. Se gerou uma tensão. Essa tensão foi suficiente para gerar uma trinca, ok? Então, começou uma trinca. Imediatamente o sistema, alarme vermelho, o que vai acontecer? A gente que é tetragonal vai se transformar a um grão monoclínico. Monoclínico é de maior tamanho, maior volume. Então, o que vamos fazer? Vem a trinca, a gente vai se transformar, abre o braço, a um estado monoclínico. O que aconteceu? Um grão que era de menor tamanho aumentou seu volume de 3 ou 4% nessa região. E especificamente, estamos falando de infraestrutura. Não estou falando do coping, não estou falando da estrutura da fixa, não. É nessa região. O que aconteceu? Aumentou o volume, desapareceu o espaço entre os grãos. O que acontece? Não se propaga a trinca. Um exemplo simples para entender o processo. Obrigado. Tem que ir para a Globo, Alexandre. Já estou quase na Globo. Então, isso é interessante na zircônia. Ok? Ok. Olha aqui. Não tem chego alguma vez isso aqui? Infelizmente, às vezes acontece. Né? Não é para dizer. Apesar que essa aí parece que foi feita assim, né? Mas não foi. Na verdade, não foi assim. Quebrou certinho. Se você vê no canto, não tem estrutura metálica, só cimentado, a interface é a metálica. Mas isso acontece. É porque estamos falando desse material, tem uma resistência, não sei, de 1.300 megapascal. Sabe quanto você gera na mordida, no molar? 600, 700, não mais que isso. É decir, para acontecer isso, é porque vários fatores aconteceram. Mau ajuste, mau tratamento da zircônia no laboratório, mal execução no ajuste oclusal do paciente. Várias coisas podem acontecer para que aconteça isso. Leitor mal dimensionado. Também, então, tudo isso vai influenciar em gerar tensão. Nosso maior inimigo, tanto para vocês como para mim, que sou clínico, é tensão. Evitar a tensão. Evitar gerar aquela tensão que se concentra em defeitos. Nossos trabalhos têm defeitos. Se a gente fizer, por exemplo,
a manufatura da zircônia ou de uma feldespática, de um disilicato de lítio, qualquer uma, a gente faz certinho, temperatura, aplicação, tudo certinho, tem imperfeições. E essas imperfeições associadas à tensão é o ruim, porque isso vai gerar uma trinca. Agora, se você não faz certinho, mais defeito tem essa estrutura. Então, nosso inimigo é não juntar meu defeito com uma tensão, porque aí vai produzir uma fratura, tá bom? Agora, isso eu não vou passar, isso é muita teoria, isso já falei. Ok. Tem-se observado em trabalhos de laboratório, não laboratório dental, sino laboratório de pesquisa, que um efeito que se denomina envelhecimento da zircônia. O que acontece? Trabalhos que têm simulado envelhecimento de 20, 25, 30 anos, tem-se observado um efeito de craquelação da superfície da zircônia. Provavelmente você deve lembrar, quando você vai na casa da avó, certo? Tem uma, como se chama, onde colocar flor e essas coisas, esqueci do nome. Um vaso, obrigado. Um vaso, certo? Velho da vovó, assim, que ninguém toca lá, tem que tirar o pó de cima, certo? Vai lá, você fica de perto e fica todo craquelado a superfície, mas ele continua aí. Já viu isso? Ou geralmente também prato e coisas assim, acontece isso. Bom, essa craquelação da superfície acontece na zircônia no laboratório, simulando envelhecimento dela. O que acontece? Através dessa craquelação da superfície, acontece uma infiltração de líquido, de água, produzindo a diminuição da resistência do material e aumentando o risco de fracasso dele. Tá? Então, provavelmente, agora, clinicamente, a gente não consegue ver isso, porque estamos falando a nível de microscopia, mas tem se observado isso. Vai passar 20, 15 anos, uma restauração e fraturou. Provavelmente seja pelo esse efeito de envelhecimento, tá? Mas a gente não consegue ver qual que é o erro que aconteceu principalmente para essa situação clínica, ok? Vamos lá. Não todas as zircônias são iguais, tá? Não todas são iguais. Mesmo assim, por exemplo, a zircônia da Amann, a zircônia da Ivoclar, a zircônia da Curará, da Noritake, etc. Todas as zircônias são diferentes. Mas ela tem a mesma composição, tem a mesma quantidade de hidro. São diferentes. Ou acaso a feldespática da Ivoclar é igual que da Noritake? Funciona igual? Tem a mesma temperatura? Tem a mesma composição? Não. Porém, tem propriedades diferentes. Então, isso de que quando ligam aqui, faz zircônia. Qualquer zircônia não vai dar igual. Um erro muito comum, eu não gosto de falar da zircônia de geração, primeira geração, segunda geração de zircônia, não gosto de falar, porque de forma geral, as pessoas pensam que a última geração sempre é melhor que a antiga. E não necessariamente. Vocês quantas vezes, por exemplo, tiraram a design de Ivoclar, a cerâmica, tiraram a design do mercado, mas não necessariamente a que veio é melhor, certo ou não? Você fala, nossa, para que tiraram se era muito melhor? Então, mas uma pessoa que não conhece pode dizer, não, se é nova, tem melhor tecnologia, tudo é melhor que a antiga, não necessariamente. Então, vamos a falar dos 4 tipos de zircônia que hoje temos no mercado, ok? Vamos lá. E vamos a falar de 2 propriedades. Uma, resistência flexural e outra, translucidez, ok? São as 2 propriedades
que vamos analisar para entender como tem evoluído essa zircônia, tá bom? E vai ficar bem mais claro de poder entender o que é e para que serve, tá? Vamos lá. A primeira zircônia, tipo 1. A zircônia tipo 1 tem como característica, ela é tetragonal, é parcialmente estabilizada e tem duas características. Uma, tem 3 mol de ítrio. O mol é a quantidade de... Como eu posso explicar o que é um mol? É a quantidade... quantos gramos eu coloquei na minha receita de bolo, certo? Ah, tem que colocar 100 ml de leite, tem que colocar 200 gramas de alguma... É a quantidade desse elemento na composição. E você vai ver nos discos que diz, quando chega, compram aqui os discos, diz 3%, 5%, 4% de ítrio. Essa porcentagem vai influenciar muito na composição e como o material vai se comportar, tá bom? Então, tipo 1 tem 3 mol de ítrio e tem 0,25 de óxido de alumínio. Essas duas características vamos a ir analisando para poder entender o que é a zircônia e que tipo é. Então, falei, é parcialmente estabilizada, é tetragonal, tem 3% de ítrio, e isso vai fazer algumas características. Primeira característica da zircônia, de todas, é uma característica comum, ela é biocompatível. Dentro dos materiais que a gente utiliza, a zircônia, o titânio e o PIC são os poucos materiais que a célula tem a capacidade de se aderir ao material. Tá? Por exemplo, a feldespática e o disilicato de lítio, elas não são biocompatíveis. Elas são inócuas. É decir, não faz nada com o material, com a célula, mas também a célula não se adere a ela. Você entende? Então, isso faz com que a zircônia seja muito interessante para trabalhar com ela. Segunda característica, ela tem uma alta resistência flexural. Estamos falando de mais de 1.000, 1.200, 1.300, dependendo da marca comercial, mas estamos falando de um material muito... Quanto tem o disilicato? 450, 500. Quanto tem a feldespática? 180, no máximo. Então, dentro dos materiais, tirando metal, tudo isso, da cerâmica, com certeza é o material que tem mais resistência. Ok? Isso é outra característica. Outra característica importante desse tipo de zircônia é a opacidade. Ela é muito opaca. Muito opaca. Quando sai no mercado a zircônia e começa aquele passo da metal cerâmica para a zircônia, muitas vezes você tinha problema para dar certo na opacidade porque ela era muito opaca. Ficava muito luminosa a restauração. Então, teve que ajustar a aplicação para esse tipo de material porque é muito diferente do que era a metal cerâmica. Então, muito opaca. Então já tem duas características do material. Se ela é muito opaca e ela é muito resistente, por exemplo, eu não posso fazer com esse material restaurações monolíticas, porque é muito branca, certo? Vai ficar feio. Salvo que venha algum gringo louco que queira todo o seu dente branco, assim, tudo bem. Mas vai ser A maioria não vai acontecer isso. Então, muito resistente e muito opaco. Então, qual é a principal utilização desse tipo de zircônia? É só para estrutura. Coping, estrutura de fixa, estrutura para implante, abattement, basicamente estrutura. Por quê? Porque ela é opaca e porque ela tem uma alta resistência. Ok? Então, a maioria desses materiais é para utilizar como estrutura. Ok? Pode ser tanto unitárias,
ou múltipla. Fixa de 3, de 4 elementos, pode ser uma estrutura de uma dentogengival, etc. Ok? Agora, como característica, esse material precisa de uma cobertura, de uma estratificação. Tá? Um complemento de quê? De uma cerâmica feldespática para a zircônia. E esse era um problema das primeiras aplicações com zircônia. Aquela delaminação, aquele chipping que chamava. O que acontecia? Se desprendia a feldespática da estrutura de zircônia. Mas isso era outro problema que pode ser falado em outro momento, porque é muita coisa para falar aí. Mas precisa de uma cobertura. Tá? Essa é a zircônia tipo 1. O primeiro intento por parte dos fabricantes de ter um material um pouco mais translúcido foi que fez os fabricantes? Tirou um pouco de óxido de alumínio da composição da zircônia tipo 1, de 0,25 para 0,05% de óxido de alumínio. Eles acharam que tirando essa quantidade de óxido de alumínio fosse suficiente para ter um material diferente, ok? E se manteve a quantidade de ítrio, que seria 3%, ok? O que aconteceu? Se teve um material diferente? Não aconteceu nada, ok? Então, a zircônia tipo 2, que é também tetragonal, parcialmente estabilizada, tem 3% de ítrio e uma diminuição, uma redução na concentração de óxido de alumínio, não fez nada. Por quê? Porque o material continuou sendo muito resistente, a mais de 1000, e continuou sendo opaco. A principal vantagem ou mudança que teve da tipo 1 a tipo 2, que a tipo 1 era só branca. Não tinha de outra cor, era só branca. O que aconteceu na tipo 2? A tipo 2 já começou a ter cor o material. Ou infiltrava material, ou já vinha pré-determinado a cor. Tá? Eu acho que foi a principal vantagem que teve essa mudança. Mas de translucidez, não teve nada. Continuou sendo igual de opaca. Porém, as indicações do material continuam sendo as mesmas que a tipo 1. Tá? A tipo 1 também para unitárias, para prótese fixa, para estruturas e também precisa de uma cobertura de cerâmica feldespática para trabalhar. Ok? Mas a diferença principal é que ganhou cor. Agora pode ter A1. No início não utilizava a mesma sequência de cor da Vita, era S1, S2, dependendo de cada empresa tinha a sua própria nomenclatura. Mas principalmente agora tem cor, que é interessante para quem aplica, porque aplicar em uma base branca é muito diferente de aplicar em uma 1, A2, A3, esse tipo de coisa. Ok. Onde foi a principal mudança do material? Qual é a crítica que se fazia à zircônia? Muito opaca, não dá para fazer estética, só tem que fazer estratificada. Mas se faz estratificada tem o risco de produzir a delaminação dela. Então, o que pensou o fabricante? Eu preciso fazer um material que seja resistente, mas que seja também translúcido, para poder fazer monolítico e para poder fazer um material mais estético, porque a zircônia sozinha, sem feldespática, é feia, certo? Então, o que faz o fabricante? Eles começam a trazer a zircônia tipo 3. E se você observa, eu dou um pulo, tipo 1, tipo 2 e pulo para tipo 3, que está bem mais perto da área de translucidez. E a zircônia tipo 3
realmente é muito mais translúcida. Já vamos ver quanto mais translúcida é. O que aconteceu aqui? O fabricante de 3% de ítrio passa para 5% de ítrio, ok? E ainda mantém essa concentração de óxido de alumínio. Mas o que é o mais importante para lembrar? O que você tem que lembrar? Que a zircônia tipo 1 e tipo 2 são para estrutura, principalmente, e que tem 3% de ítrio. A zircônia tipo 3 tem 5% de ítrio. E